Queridas amigas e amigos, companheiras e companheiros da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, do movimento de trabalhadores cristãos e trabalhadoras cristãs, do movimento de adolescentes e crianças, gente querida de todo este Brasil, da América Latina, da Europa. Olá, gente querida, mais uma vez juntos e juntas para refletir semanalmente sobre a Boa Nova na ótica da classe trabalhadora. A gente inicia a Semana Santa, esse tempo propício para a gente unir a nossa luta, o nosso sacrifício, a luta, a paixão, a causa de Jesus. Hoje a gente vai refletir sobre o primeiro evangelho lido neste dia. No domingo de Ramos, eles costumam ler 2 textos bíblicos. O maior, a Boa Nova maior no meio da celebração, é a proclamação da Paixão, que reviveremos na Sexta-feira Santa. Por isso hoje vamos refletir um pouco mais sobre o primeiro evangelho, aquele lido no início da celebração durante a bênção dos ramos. Lucas 19, do 28 ao 40. Hosana, Hosana e viva, Hosana, Hosana e viva, de Davi o Filho, viva, de Davi o Filho, viva. Vejam lá vem ele vindo, vejam lá vem ele vindo, todo o povo aplaudindo, todo o povo aplaudindo. Hosana, Hosana e viva, Hosana, Hosana e viva, de Davi o Filho, viva, de Davi o Filho, viva. Vem em nome do Senhor, vem em nome do Senhor, bendito libertador, bendito libertador. Hosana, Hosana e viva, Hosana, Hosana e viva, de Davi o Filho, viva, de Davi o Filho, viva. Meu nome é Luciene Robéria, eu trabalho na Justiça do Estado de Pernambuco e faço parte do movimento Profissionais Cristãos do Recife. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois dessas palavras, Jesus os foi precedendo no caminho que sobe a Jerusalém. Chegando perto de Betfagé e de Betânia, junto do monte chamado das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide a essa aldeia que está defronte de vós. Entretanto, nela achareis um jumentinho atado, em que nunca montou pessoa alguma. Desprendei-o e trazei-mo. Se alguém vos perguntar por que o soltais, responder-lhe-eis assim: o Senhor precisa dele. Partiram os 2 discípulos e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando desprendiam o jumentinho, perguntaram-lhes seus donos: Por que fazes isto? Eles responderam: O Senhor precisa dele.
e trouxeram a Jesus o jumentinho, sobre o qual deitaram seus mantos e fizeram Jesus montar. À sua passagem, muitas pessoas estendiam seus mantos no caminho. Quando já se ia aproximando da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, tomada de alegria, começou a louvar a Deus em altas vozes, por todas as maravilhas que tinham visto, e diziam: Bendito o Rei que veio em nome do Senhor, paz no céu e glória no mais alto dos céus. Neste momento, alguns fariseus interpelaram a Jesus no meio da multidão: Mestre, repreende a teus discípulos. Ele respondeu: Digo-vos, se estes se calarem, clamarão as pedras. Palavra da salvação. Damos início com essa boa nova a uma das semanas mais fortes para todos nós, cristãos e cristãs, mas para toda uma sociedade que vive permeada por essas datas históricas presentes. Somos de comunidades em que a classe trabalhadora entra de cheio nas artes no decorrer dessa Semana Santa. Várias comunidades, paróquias, grupos de teatro, associações de moradores se juntam para encenar a paixão de Cristo. Viver a arte, seja encená-la o mais fidedigna possível ao texto bíblico, seja dando uma leitura com a ótica de sua vivência, de sua vida, de suas comunidades. Então, de alguma forma ou de outra, muitas pessoas, muitos trabalhadores e trabalhadoras vivenciam esse momento da paixão de Jesus. Um momento de sofrimento, um momento de protesto, de luta contra os poderes que oprimem o seu povo. Um momento onde a gente vê de cheio o que a crueldade da política conservadora e da religião arcaica podem fazer com alguém, mas um momento em que a gente transforma tudo isso em arte, para anunciar que a ressurreição vem e para denunciar que vários crucificados ainda estão em nossa volta. O texto nos diz que Jesus se aproxima de Jerusalém, o lugar do poder, o lugar das autoridades políticas e religiosas. Chega em Betânia. O nosso irmão, o pastor Quino, também nos ajuda nas comunidades de base, já fez uma reflexão para nós aqui, nos lembra que Betânia significa casa dos oprimidos. É dessa casa dos oprimidos que Jesus segue para a sua entrada em Jerusalém. Ora, há uma relação aí com as entradas triunfais. Os reis, vamos lembrar aqui do rei Salomão, era ungido, depois numa montaria nobre, seguia em desfile para ser entronizado, para subir ao trono. Essas eram as etapas do ritual. Jesus é ungido em Betânia por uma mulher simples, não pelos nobres, não pelas autoridades religiosas. Sobe numa montaria emprestada. Os discípulos arranjam um jumentinho para que Jesus siga. E ainda faço referência a uma reflexão que nosso irmão Quino sempre nos traz. No lugar do trono, Jesus vai à cruz, à morte de cruz. Ora, essa trajetória de Jesus, na chegada em Jerusalém, no lugar do poder, é a característica fundamental do protesto de Jesus e de sua missão. Há sempre quem queira desvincular de Jesus a sua força política, a sua força transformadora, a sua força de denúncia, sua força do profeta de Deus. Há sempre quem queira transformar Jesus em unicamente a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Todo-Poderoso
que do alto à direita do Pai nos vê e nos assiste. Mas enquanto caminheiro deste mundo conosco, Jesus aponta um caminho que denuncia todas as injustiças políticas, religiosas que nós vivenciamos. Ora, esse texto bíblico carece de poucas palavras de Jesus. O seu gesto, o seu protesto é quem anunciam qual é o projeto de Jesus e nos dão a linha, nos dão o mote, como classe trabalhadora, de que nossas ações, nossos gestos, as possibilidades de agir para que o nosso povo em volta reaja, é que vão colocar à nossa frente qual é a dinâmica do reino de Deus. Não haverá reino de Deus se a gente não denunciar o poder político que mata, a necropolítica que nós vivenciamos e que mata muita gente. É o gesto de Jesus, de um nazareno, em cima de um jumentinho, chegando no centro do poder e mexendo com a vida daqueles trabalhadores e trabalhadoras humildes, do povo que está ali, a ponto desse povo recobrar a esperança e dizer: Hosana, este é o filho de Davi. Evidentemente, no decorrer da semana, os textos bíblicos nos mostrarão o quanto as autoridades religiosas e políticas arcaicas começam a cavar as fake news entre o povo, começam a cavar um clima de morte e de caos, a ponto de que muita gente mais à frente dirá: crucificam. Mas o gesto dessa entrada em Jerusalém é importantíssimo para definir a Jesus com seu projeto e para nos definir como seguidores deste projeto. Jesus não vai para outro lugar. Jesus enfrenta, vai ao centro do poder para denunciar a podridão que existe nele. Por causa disso, é repreendido por alguns. Alguns chegam e dizem: por que não manda que os teus discípulos se calem? A isso Jesus diz a frase profética: em verdade eu vos digo, se eles se calarem, as pedras falarão. Existem contextos de morte, de fome, de desgraça, de injustiça, que não se pode conter. Mesmo que os poderosos, mesmo que o agronegócio, que os pastores, que o pessoal do centrão, que a direita fascista deste país queira calar, a classe trabalhadora jamais se calará. Esse é o primeiro exemplo, esse é o primeiro mote, esse é o primeiro chamado que a entrada de Jesus em Jerusalém nos motiva, nos atiça, nos convoca. Diante de tantos escândalos que a sociedade brasileira enxerga nesses dias, saídos direto do Palácio do Planalto, nos perguntamos: por que é que as pedras ainda não gritaram em nosso país? Por que é que a gente ainda, como classe trabalhadora, não revirou esse país todo numa denúncia forte contra os pastores, contra a religião arcaica que assalta o Ministério da Educação? Por que é que ainda não gritamos com cada vez mais comprovações de que há uma verdadeira milícia instalada no Palácio do Planalto, que até agora, com as novas investigações, trama a queima de arquivo de seus comparsas? Por que é que ainda nós não agitamos os nossos ramos em louvor àquilo que nos traz esperança e em protesto a tudo aquilo que vem causando a perda de direitos, a fome, o desemprego de muitos trabalhadores e trabalhadoras? É hora da gente colocar na nossa mente, vislumbrar a vinda de Jesus, nosso irmão, montado em um jumento, protestando, desmoralizando com esse gesto toda a religião arcaica, carcomida, podre, que se une a uma política de morte, de destruição de direitos,
de criminalização da classe trabalhadora. Que esse começo de Semana Santa nos encha desse sentimento. Que a gente não construa uma Semana Santa de rituais de piedade que não respondem mais aquilo que é a vida nova que Jesus quer para todos e todas nós. Viveremos símbolos muito fortes desta Semana Santa. A cada dia, algo, um símbolo, uma figura, uma pessoa nos indicará qual é o mote, qual é o caminho para pensar no reino de Deus, um reino de ressurreição. Os ramos agitados, a entrada de Jesus como protesto, é o nosso primeiro sinal. Seguiremos ouvindo uma mulher quebrando um vaso e ungindo Jesus. É uma mulher, a geradora de vida, quem dá o óleo da coragem, a unção da vida, para que Jesus se mantenha firme na sua causa. Jesus será traído, mas colocará uma toalha na sua cintura e demonstrará até o fim que o reino é de serviço, que o reino é de exclusão de qualquer forma de poder que oprima os outros. E nos lembrará, entre vós deve ser dessa maneira, deve ser na base do serviço, não deve ser do jeito que a religião arcaica, que o poder, que o necropoder age. Outro símbolo será a cruz. Por fim, veremos a Páscoa. Faremos esse trajeto com Jesus, que é um trajeto que fazemos com a classe trabalhadora durante tanto tempo. Tantos e tantas crucificados. Quantos que nós conhecemos e viraram semente para nós. Eles foram ao centro do poder. Eles apontaram com sua vida, com seu protesto, com as armas que tinham, com as forças que tinham, com o jumentinho que conseguiram emprestado, fazer da sua vida um protesto contra toda forma de fome, de desigualdade e de injustiça, mesmo que a cruz estivesse ali na frente. O trono da classe trabalhadora muitas vezes foi a cruz, mas a nossa meta, o nosso sonho é de ressurreição. Então, junto com Jesus, não desanimemos. Cheguemos ao centro do poder e denunciemos toda forma de exploração que nos atinge. Por fim, gente querida, convido a todos e todas a um compromisso. Nessa Semana Santa a gente se unir com todo carinho e rezar com muito amor, nos colocar diante do companheiro Jesus, pedindo muita saúde, desejando muita força para o nosso irmão Reginaldo Veloso, que continua se recuperando. Então façamos dessa Páscoa um momento da gente estar junto com ele, com esse nosso irmão, a quem a gente manda um grande cheiro, um grande abraço. Uma boa Semana Santa para todos e todas nós. Salve a Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve ao Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Por isso o Pai do céu exaltou
Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.